Programa Família Forte, pedindo licença para entrar onde você estiver, abordando temas relacionados com família. Queremos ser uma bênção na sua vida, queremos te ajudar a viver melhor. E hoje nós estamos com a presença muito ilustre que vai ser apresentada pela pastora Lívia. Olá, nós estamos aqui com o pastor João Queiroz, da Igreja Batista Renascer. Ele vai se apresentar um pouco mais, mas o tema hoje é qual a importância da paternidade. E aí, pastor, eu já faço essa pergunta, né? O que é ser pai? É um prazer poder estar com vocês, né, no programa Família Forte, e que é um tema muito forte, viu? Que bênção! Ser pai, nós temos um entendimento às vezes equivocado. As pessoas acham que ser pai é apenas ir lá, dar o pão, dar um nome, um sobrenome, alguma coisa assim. Mas é muito mais do que isso. Ser pai é ser provedor também, mas ser pai é ser protetor, né? E ser protetor torna-se algo de muita relevância na vida de um pai, porque é tudo que os nossos filhos precisam. Não é apenas da provisão, mas é da proteção. Essa proteção que faz com que o caráter dos nossos filhos tem um caráter diferenciado, gera segurança na vida deles. Particularmente, eu fui criado até os 11 anos por um pai, né? Após os 11 anos, eu vim perder meu pai. Meu pai faleceu. E isso faz com que o seu mundo, né, entra em ebulição, muda tudo. Você fica pensando, puxa vida, o que eu vou fazer? Né? Há um medo maluco, né, na vida da criança. Não sei se alguém que está nos ouvindo agora tem essa experiência. Quando você, numa fase tão crítica da sua vida, que você começa a curtir seu pai, né, que você começa a ter discernimento o que é um pai. Porque até então, quando criança, abaixo disso, parece que o pai tem pouca relevância. Mas não percebe, né, pastor João? Exatamente, a criança não consegue perceber a relevância de um pai. Mas daqui a pouco você começa a perceber essa relevância, né? Que ele não é só um provedor, mas ele é protetor. E aí o senhor perdeu esse pai aos 11 anos, e aí o senhor sentiu que perdeu a proteção. Exatamente, dá um sentimento de medo, né? Totalmente, você fica assustado. E isto é algo que precisa ser bem visto por muitos pais hoje, que lamentavelmente eles abandonam seus lares à toa. Eles deixam sua família de qualquer jeito, achando que eles podem serem cuidados por uma babá ou por alguém só pelo fato de ter dinheiro. Não, não é bem assim não. É interessante, pastor, porque a questão da paternidade, ela envolve uma expressão do caráter de Deus, né? Porque o pai é a referência, o pai é aquele que mostra um sentido de vida. E a gente percebe na sociedade, pastor João, que os homens hoje eles perderam esse referencial. A fragilização, pastor, eu não sei o que o senhor acha, mas eu vejo assim uma campanha de fragilização, inclusive da figura masculina, trazendo sempre o destaque do feminino, né? A gente tem alguns desenhos, eu não sei se o senhor já viu aquele Simpson, também tem hoje a Peppa. É interessante que esses desenhos, pastor, eles ridicularizam a figura masculina, colocando o pai sempre como aquele que não tem sabedoria, sensibilidade e maximizando a figura da mãe, feminina. Então, como é que o senhor vê isso? Como é que a sociedade, então, pastor, vai entrar nessa vibração de que não é necessário o homem? Como é que a gente faz, pastor? A bem da verdade, hoje a função da sociedade hoje é exatamente acabar com essa figura paterna, né? Perfeito. A sociedade hoje contribui de forma bem sórdida para desfazer da figura paterna. Porque uma vez desfazendo essa figura paterna, certo? O que vai acontecer? Nós vamos ver as crianças crescerem sem estrutura emocional. Qual ganho a sociedade tem com isso? Nada, pelo contrário, né? Nós vamos ter uma sociedade mais fragilizada. Eu estava vendo há 3 anos atrás uma estatística do IBGE, quando no Brasil hoje um homem ele torna-se adulto com 40 anos de idade.
Olha que loucura. Né? Olha que loucura. Quer dizer, um camarada tornar-se adulto com 40 anos de idade. Olha o quanto ele perdeu, o quanto a sociedade perdeu. Né? Nós temos aí garotos de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos, que dizem, ô pai, me dá um dinheiro aí. Dependente total da família. Exatamente. Por quê? Porque a figura paterna foi desfeita, está sendo desfeita. Há um complô espiritual e maligno por trás de tudo isso aí. Para desfazer da figura paterna. Uma vez que se desfaz dessa figura paterna, certo? É o mesmo que dizer, olha, nós estamos estragando essa geração. Essa geração está sendo completamente destruída por causa da falta da imagem paterna. A figura paterna faz diferença. Prova disso que é a figura paterna que faz com que o homem possa conhecer Deus. Pode ter só para vocês terem uma ideia, a sociedade judaica, nos tempos bíblicos, quando o filho, o homem, nascia, olha como é que é interessante, o pai ficava com a criança por 7 dias. O pai ficava. No 8º dia, ele circuncidava o garoto e dava o nome para o garoto. Na sociedade pós-moderna, no nosso mundo ocidental, o nome é escolhido bem antes. Mas para a sociedade judaica daquela época, o nome do filho tinha a ver com caráter e com personalidade. E na maioria das vezes com atividade profissional. Olha que coisa interessante. O que queria daquele... O que eu quero do meu filho? Então o pai dizia, eu quero que meu filho seja isso. Então o nome... A identidade. Imprimia essa identidade. Pastor, isso é tão interessante porque, inclusive, a Revolução Industrial, ela tirou algo que era muito construtivo que vinha até então, porque o filho trabalhava com o pai. É interessante esse aspecto, porque isso dava ao filho uma identidade. Jesus trabalhou, né, aprendeu a profissão com o pai. Inclusive, até os 12 anos, eles tinham que ficar juntos, né? Aí você tinha a questão da formação do discípulo, do talmidim, dos mestres da época. E eu acho isso muito interessante, porque, na realidade, pastor, não sei, vamos ver se o senhor concorda comigo, a formação da minha imagem de Deus vem fundamentalmente pelo referencial masculino. Sim, imagem masculina, totalmente. E é o que a sociedade não percebe. Então, quando eu destruo a figura paterna, eu estou fazendo com que uma pessoa tenha uma dificuldade imensa de se relacionar com Deus. Eu li uma história que me sensibilizou, uma missionária, ela é escocesa, ela tinha um pai que ele era alcoólatra, e ele batia na mãe, batia nela, batia em todo mundo. O que aconteceu? Ela falou que ela deu um testemunho, isso eu li no livro, que ela falou o seguinte, que ela teve uma dificuldade muito grande de acreditar no cuidado de Deus na vida dela quando ela se converteu. Porque ela não conseguia conceber que um pai fosse do jeito que o pai dela era. Quer dizer, na realidade, ela não conseguia conceber uma nova imagem de um pai que é Deus. Isso eu acho assim tão impressionante, pastor. E é o que está acontecendo, né, agora que o senhor falou, que é essa construção de jovens que se tornam adultos aos 40 anos, quando eles vão ter filhos, né, e o que eles vão ensinar, como eles serão exemplos para os filhos. Eu estou muito preocupado com a próxima geração, né? Como que vai ser esses homens? Hoje eu percebo o seguinte, nós precisamos estar atentos quanto a esse assunto. Essa abordagem ela é fundamental, porque a próxima geração está praticamente condenada. Se nós não tomarmos posição hoje e começarmos a rever esses conceitos, nós poderemos ter sérios problemas na próxima geração. Os filhos da próxima geração, eles estão maculados, estão manchados. Por quê? Porque essa referência paterna, ela está sendo desfeita. A mídia trabalha muito forte contra isso. A igreja hoje tem um papel fundamental nessa formação, para não permitir que isso caia no esquecimento. Nós podemos ver um exemplo prático, claro, nisso aí. Por que Jesus teve pai? Na natureza divina, Jesus tinha 2 naturezas. Na sua natureza divina, ele tinha pai e não tinha mãe. Mas na sua natureza humana, ele tinha mãe, mas não tinha pai. Agora, por que Deus teve que levantar um homem chamado José? Exatamente para quê? Para que a figura de um homem, na personalidade de Jesus, pudesse ser bem baseada. Olha a preocupação de Deus. Poxa vida, se Deus é 100% homem e 100% Deus, por que ele deveria ter um pai? Mas é Deus mostrando para nós a importância de um pai na vida do ser humano.
No próximo bloco a gente falasse a importância da mulher, da mãe, na permissão dessa construção da paternidade. Ok. Então o programa Família Forte, mandando para você uma direção para você pensar. O que é ser pai? Você que é homem, você que está aí, será que você tem sido pai? Daqui a pouco a gente volta. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Programa Família Forte, pedindo licença para entrar na sua casa, onde você estiver, trazendo uma discussão muito interessante sobre paternidade, sobre o que é ser pai e trazendo para você uma reflexão importante. E a pastora Lívia fez uma pergunta, né, no bloco anterior, que eu queria repetir para o pastor João Queiroz, né? Como que a mulher, pastor, pode contribuir para a formação ou para a confirmação desse papel de pai? A mulher, a mãe, ela tem um papel muito importante nisso aí. E talvez muitas mães não estão percebendo isso aí. Por exemplo, quando uma mãe desfaz da figura do pai, ela está trazendo dano na vida desse filho. Olha, seu pai é ruim, seu pai é mentiroso, seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo outro. Então, a mãe, ela tem um papel principal em cima disso aí. Certo? No cuidado, certo? Para que ela não venha desfazer da imagem paterna para o seu filho ou para a sua filha. E às vezes isso acontece, né? Muitas vezes. Eu já presenciei cenas horrendas, certo? Quando esposas desfaz do seu esposo junto com seus filhos. Ela está simplesmente corroborando para que aquela imagem paterna seja desfeita. Talvez ela também não tenha tido uma boa imagem paterna e aí ela não acredita nesse esposo, não é? Não pode acontecer isso. E quantas vezes elas querem ser supervalorizadas, elas querem ser amadas pelos filhos e distanciam os pais dos filhos. Isso pode acontecer também, porém, na maioria das vezes é ignorância. Acredita? Às vezes a mãe não tem a noção exata do mal que ela está gerando. Com certeza. Certo? Às vezes a ignorância daquele momento, ela não consegue perceber, visualizar que ela está desfazendo da imagem paterna. Pastor, a gente acompanha algumas famílias e uma das coisas que a gente mais aconselha é em caso de separação, porque as marcas ficam muito duras, muito difíceis, é da mãe não destruir a imagem paterna, pastor, porque às vezes a guarda, ou na maioria das vezes a guarda fica com a mãe. E essa tendência, pastor, o senhor falou num ponto assim que eu acho muito importante para a gente colocar para o nosso telespectador. A destruição da figura paterna não traz nenhuma vantagem para a mãe. Porque ela, na realidade, ela está criando um problema para ela, porque essa destruição vai trazer problemas emocionais, espirituais no futuro, que ela mesma vai ter que se deparar com eles. E não é só para o filho homem, para a filha mulher também. Isso nossa, é importante para os dois, deixando, né, bem... Exatamente, ambos sofrem, cada um dentro do seu lado, né, dentro do seu gênero, sofre de forma demasiado. Então, por isso que toda mãe tem que ter esse cuidado. Certo? Eu lembro muito bem, no nosso caso, meu pai gostava de beber, certo? Mas minha mãe tratava o problema dela com meu pai longe da gente. Quer dizer, preservando a imagem. E quando meu pai se separou da minha mãe, eu nunca me lembro da minha mãe tocar na pessoa dele de forma negativa. Nunca
Nunca, nunca, nunca. Embora eu tenha consciência que meu pai, muitas vezes, ele foi irresponsável. Mas a minha mãe nunca tocou e nunca permitiu que nós tocássemos. Então, nós embora separados, longe do meu pai, mas nós reverenciávamos ele, sabendo que ele era o meu pai. E todas as vezes que nós o encontrávamos, nós tínhamos a recomendação dela, ó, pensa, tudo bem com o senhor, e pronto, acabou. Então essa imagem ficou muito forte. Muito forte. Muito forte na minha mente. Na formação, certo? né? Extraordinário. Incrível que, falando sobre imagens, eu estava lendo uma revista interessante, um livro de Claudio Rizet, né, um italiano, ele falando sobre a paternidade, eu achei muito interessante. Ele falou que, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, houve uma orfandade muito grande na Europa. Né? Muitas crianças perderam seus pais. E os governos ficaram extremamente numa condição complicada. Como abrigar tantos órfãos? Ok. E chegaram à seguinte conclusão, criando muitos orfanatos. E eles perceberam que, ao longo dos anos, as crianças que conseguiram obter sucesso, as crianças que não tiveram danos emocionais, foram exatamente as crianças que tinham lembranças dos seus pais. Lembrança dos seus pais. Lembrança dos seus pais. Embora mortos, quer dizer... Embora mortos, mas havia lembrança. Havia um referencial. Havia referencial. Então, embora meu pai morreu, eu ainda sendo muito criança, com 11 anos de idade, mas o que me marcou foram as lembranças. Olha que coisa interessante, é por isso... A marca de quem era seu pai. A marca de quem era ele. Então, todas as vezes que nós o encontrávamos, eu o encontrava, por ser o filho mais velho, então era uma festa, uma farra. Ele me colocava no ombro dele e andava a cidade toda e visitava amigos. Essas lembranças não saem da sua mente. Olha, como é interessante a figura paterna. Sobretudo quando o pai entende que ele tem que gerar essas lembranças na vida do filho. Prova disso que Salomão escreve dizendo, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando ela crescer não venha desviar-se dele. O que é isso? Lembrança. A criança cresce, mas ela tem o quê? Lembrança. Lembra que meu pai não me abandonou, meu pai estava... Teve ensinamento, teve instrução. Isto é fundamental. E quando eu li esse artigo, eu achei interessante. Por isso que nós, pais, temos que prover isso nos nossos filhos, na vida deles. Eu tenho uma filha hoje, um filho de 26 anos casado e uma menina de 23 anos. Aí, há 2 anos atrás, numa conversa casual em casa, eu perguntei para minha filha, falei, Jéssica, qual é a lembrança mais interessante que você tem? Eu falei, pai, o senhor é doido. Nós estávamos lá no Flamboyant e o senhor sumiu de mim, da minha mãe, e quando é fé, eu vi que uma caneta caiu do 2º andar, próxima de nós. Só que o senhor, eu sei que o senhor jogou essa caneta para pegar em mim, quase pegou numa tia lá. Eu achei aquilo muito louco. Eu nunca esqueci desse negócio. Quer dizer, lembranças. Do ter do seu cuidado, né? Exatamente. Da sua presença. Essas coisas é importante. Os nossos filhos precisam ter isso. É isso que vai definir o futuro deles. Nas circunstâncias mais diversas possíveis da vida deles, essas lembranças. Prova disso que o Claudio Rizet fala isso aí. Né? Com essa orfandade na Europa, as crianças que conseguiram equilibrar-se emocionalmente, exatamente aquelas que tinham lembrança dos seus pais. E me fez lembrar de uma situação do divórcio, que esse pai que sai, né, da primeira família, ele abandona os filhos da primeira família. Isso é um né? problema sério. E às vezes a segunda esposa também faz com que isso aconteça. Ela não quer que o esposo tenha contato com a família anterior, né, com os filhos. As pessoas, parece que os adultos não entendem que eles separaram, foi esposo e esposa, que tem outra família, esposo, mas os pais, pai e filho, continua, né? A bem da verdade, as pessoas acham que divórcio é apenas uma separação. Não. O divórcio talvez seja a arma mais letal hoje nas famílias. Ela consegue destruir filhos de forma extraordinária. Certo? Então, não é apenas a separação de cônjuges. Não é apenas o homem que deixou a esposa ou a esposa que deixou o seu esposo. Não é isso não. Né? É muito mais do que isso. Quer dizer, é uma arma que está trazendo dano na formação do caráter, certo? Da formação da personalidade. Filhos que estão ficando órfãos, né? No crescimento emocional da criança. Né? Prova disso que hoje nós estamos vendo, os jovens crescem
E muitos deles não têm nem vontade de criar famílias, porque a imagem que eles têm é muito ruim. É muito ruim. Então, isso é muito danoso. Nós vamos ter mais um intervalo, o programa Família Forte, agradecendo a sua audiência, e daqui a pouco nós retornamos falando sobre paternidade e a importância dela. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Grande liquidação Papelaria Tributária. Preços sem concorrência. Tudo para o seu escritório ou empresa. Papel, toners, cartuchos, impressoras, copos descartáveis, bobinas, grampeadores. Ofertas imperdíveis. Cartucho HP 662 R$ 39,90. Calculadora Cássio HL4A R$ 13,70. E mais, ofertas imperdíveis de volta às aulas. Caderno capa dura 96 folhas mais de Libra 4,20. Mochila com carrinho Barbie Rock 169. Grande liquidação Papelaria Tributária. Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Programa Família Forte de volta, agradecendo muito a sua audiência e querendo mesmo discutir algo que mexe com a nossa vida, que mexe com a sociedade, a questão da paternidade, o que é ser homem, o que é ser pai e o que isso muda na sua vida, no seu relacionamento. Nós estamos conversando aqui com o pastor João Queiroz. E a pergunta, né, nós estamos no final, a pergunta é, então como, né, depois de tanta destruição, de falta de exemplo, como que a gente pode resgatar a paternidade? Como podemos tirar esse sentimento de orfandade dos nossos filhos? Olha, eu vejo assim, que a igreja ela tem um papel muito importante nesse quesito. Qual que é o papel importante nisso aí? A nossa igreja trabalhar isso, né? Mostrar que o casamento não é apenas a junção de duas pessoas, que a formação de uma família não é simplesmente você ir lá, engravidar uma pessoa, gerar um filho e pronto, e colocar ele no mundo. Não é só isso. Há algo muito maior por trás disso aí. Há uma história em cima de tudo isso aí. Porque cada criança tem uma história. Cada ser humano tem uma história. Quando nós entendermos dessa forma, com essa visão, nós vamos compreender que há possibilidade de começar a resgatar isso aí. Que o casamento não é simplesmente uma brincadeira. Que se der, ok. Se não der, tudo bem, cada um procura o seu lado. Não é não. Tem uma família, Tem uma né? família em jogo nisso aí, certo? A destruição em massa de uma família, ela não se dá pelos problemas locais, pelos problemas regionais. Não. A destruição em massa de uma família se dá pelo divórcio. Certo? Nada pode destruir uma família. A sociedade não pode fazer isso. A economia não consegue fazer isso. Somente agora, a escolha dos o divórcio, sim. O divórcio consegue destruir. Por isso a igreja tem que trabalhar isso de forma bem firme, certo? Os jovens vão casar, vão. Mostrar isso para eles, certo? Não é se der certo, não. Vai dar certo. Perfeito, pastor. Vai dar certo. Essa decisão de fazer com que o casamento seja algo que é eterno, estável. Na realidade, uma família sem casamento é uma família que tem carências demais. E essa presença masculina, pastor, que o senhor falou, o homem ele consegue, na medida em que ele assuma o compromisso, e esse é o grande problema, não sei se o senhor concorda comigo, o nosso problema hoje como homens é nós assumirmos o papel que Deus nos deu. Sim. É nós assumirmos que Deus, quando chama para prestar, primeiro Deus criou o homem,
E antes de criar a mulher, Deus fala para o homem, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come. Quer dizer, Deus falou primeiro para o homem. Depois, na hora da cobrança do pecado, Deus chamou quem primeiro? Chamou o homem. Quer dizer, o problema hoje, pastor, eu até criei uma hashtag, ajudando a mudar o mundo. A gente trabalha, eu ministro curso para homens, eu falo, olha, eu vou mudar o mundo. Quando eu estou juntando lá 20, 30, 50 homens, como a gente faz, eu falo, eu estou mudando o mundo, trazendo para vocês a consciência da responsabilidade que vocês têm, o poder de mudar o mundo. Eu achei legal essa palavra, responsabilidade. Nós, né, o ser humano, ele é responsável pelos seus relacionamentos. E achei muito jóia o que nós estamos conversando, essa questão de acordar o homem para o que ele tem que fazer, lembrar quem que é aquela criança, a criança não, até às vezes um adulto, né, que ele é filho também. Eu creio que quando nós entendemos, por exemplo, que o casamento, ele não é feito em cima de sentimento. Perfeito. Ele é feito em cima do amor. Decisões. E por incrível que pareça, Jesus colocou o amor não na condição de sentimento, sem dúvida, mas na condição de mandamento. Mandamento. Quando eu entendo que o amor que eu tenho pela minha esposa não é sentimento, mas é mandamento, aí, meu irmão, sem chance. Não tem como, não tem como pensar em outra coisa. Os casamentos hoje não se dão bem e os lares estão sendo destruídos porque está todo mundo em cima de sentimento. Ah, não dá, não gosto mais, não estou sentindo mais nada, esfriou o amor. Não, isso é conversa, é balela. Isso é sentimento, e sentimento muda de acordo com o tempo, de acordo com cores, de acordo com o ambiente. Sentimento é volátil. Amor não, amor é mandamento. Mandamento é lei, lei é lei. Então, quando nós entendemos isso, as famílias entenderem isso, a sociedade entender isso, olha, não há por que as coisas darem errado, certo? Porque é mandamento. Então, Jesus foi que colocou isso. Quer dizer, amor na condição de mandamento, não de sentimento. Então, acabou. Essa mulher a qual me casei há 29 anos atrás, é ela. Sem chance. É o olhar que Deus empresta para nós, né? Nós temos que ter os olhos de Deus para a nossa família, para os nossos filhos. É baseado nisso aí, você imagina se Deus agisse como nós agimos? Nossa. Nos amasse em função de sentimento. Puxa vida, se hoje eu fiz uma boa ação para Deus, então Deus vai me abençoar mais. E se hoje não fiz nada, então vou ser mais punido por Deus. Não tinha um ser humano vivo. Hoje o ser humano está vivendo muito isso, porque ele tem medo. Ah, meu pai me ama só se eu fizer assim. Então eu estou fazendo assim. Deus também me ama só se eu for bonitinho. É um exemplo ruim. Então, mas é o efeito do que nós pais estamos passando. Certo? Exato. Os meus filhos precisam saber que eu amo a mãe deles na condição de mandamento. Acabou. Não importa o que está acontecendo. Pastor, nosso tempo acabou e a gente até, como diz, o assunto vai fluindo. Queria que o senhor trouxesse uma palavra final. Inclusive, o pastor está construindo um livro, né? Sim. É verdade, pastor. O senhor pode falar? Eu estou falar. finalizando um livro sobre paternidade. Eu devo lançá-lo no mês de novembro. E aí, quem sabe, a gente vai ter a oportunidade de apresentá-lo aqui no programa, isso. Família Forte. Vai ser muito legal. Pastor. Vai ser uma honra. Muito bom. Obrigada, né? E nós continuamos com o projeto Família Forte para abençoar a sua família. Deus abençoe e que você pense bem. Você que é homem, pense bem no que é ser pai, naquilo que é ser homem, porque você vai mudar o mundo.